Na aula de ontem, nós analisamos o texto Banho de História, que era um texto que abordava formas de higiene pessoal, de cuidados com o corpo, realizados tanto por sociedades egípcias quanto por sociedades indianas no final do século XV. Analisamos aquele texto e vimos que a forma como o texto expõe a informação, ela faz com que nós leitores, sejamos levados a compreender determinadas informações que, em relação àquele texto, eram ações praticadas por determinados grupos sociais de famílias mais ricas, que no texto é chamado de castas, né, que é um sistema de separação por escala social. Então, as castas ali, ricos, pobres, inferiores, superiores, era a forma de organização da diferenciação das classes entre aquelas sociedades. E o texto ele trazia essas formas de exposições, essas informações sendo expostas de determinadas maneiras, ou seja, ia diretamente para informações daquela sociedade, da forma como aquelas sociedades daquela época buscavam preservar-se, buscavam manter a higiene do corpo. O texto ele traz muita informação. É um texto expositivo porque ele expõe informações por meio de um processo histórico. Aquele texto ele fazia uma análise histórica dessas formas de prevenção, de proteção, de cuidado de famílias mais ricas. Então, foi proposto a vocês que vocês realizassem a leitura e fizessem a compreensão do texto respondendo da primeira à oitava questão. A gente vai corrigir aqui, tá? No box, o que vem a seguir: o que você pensou sobre o espanto dos portugueses se confirmou na leitura do texto? Lá no início do texto, nós temos um box antes do texto com informaçãozinha assim, o que vem a seguir. E ele vem discutindo que os portugueses, quando eles se depararam com os povos indianos do final do século XV, eles se espantaram com a forma de higiene que os povos indianos, que aquela sociedade indiana daquele período do tempo, do século, eles praticavam, né? Isso chama a nossa atenção? Chama. Mas a questão quer saber, você também se impressionou com os hábitos de higiene do povo indígena? Sim ou não e por quê? Então você vai dar lá uma explicação pessoal, vai dizer o sim ou não e o porquê, se te chamou a atenção, se você também se impressionou, explicando o porquê. Sabemos que é impressionante sim, porque as formas de higiene daquele povo diferem muito das práticas que nós temos hoje em dia. Segunda questão, sobre as práticas de higiene indianas, responda. Essas práticas eram iguais para todos os indivíduos daquela sociedade? Explique. Sabemos que não. O texto explica que elas variavam conforme a casta, ou seja, conforme a classe social. Ricos mantinham determinada forma de prática de higiene que era diferente da dos pobres, das classes mais inferiores. Letra B. Pode-se considerar que algumas dessas práticas faziam parte do cotidiano de toda a população? Bem, algumas práticas referem-se principalmente aos nobres, às famílias mais ricas, mas outras se relacionam a toda a população, como, por exemplo, se a gente pensar aqui, o hábito de tomar banho ao acordar e ao deitar e as práticas recomendadas pela religião brahmane. Essas práticas de cuidado com o corpo, do banho ao levantar ao acordar e ao deitar, eram práticas que eram realizadas por todos, ricos e pobres, ok? Terceira questão, ao mencionar os hábitos de higiene das indianas, das mulheres aqui, tá? O texto lista práticas que, em nossos dias, são consideradas estéticas, ou seja, se refere aos cuidados do corpo. Cite algumas dessas práticas. Aqui está a resposta pessoal de vocês, mas, por exemplo, a aplicação de incenso no cabelo, de pasta de sândalo na pele, de açafrão no peito e nos pés, pintura na sola dos pés, nas pálpebras e nos lábios, uso de penteados e de adornos nos cabelos, nos corpos, joias e enfeites, são algumas práticas realizadas lá pelas moças das famílias mais ricas. Tá? Isso aqui tem no texto. Quarta questão. O texto relaciona a origem das práticas indianas de higiene e civilizações anteriores, como a civilização egípcia e a suméria. Ele cita também outras práticas de higiene pessoal por outros povos. Letra A. A medicina praticada pelos sumérios se baseava em quê? Bem, na astrologia, tá? No estudo dos astros, porque os sumérios eles acreditavam que o destino de cada pessoa era organizado pelos astros. Eram os astros que diziam como que eles deveriam praticar determinadas ações. Ok? Letra B. De que forma os arqueólogos objetivaram o acesso à medicina praticada pela civilização suméria?
por meio da descoberta de placas de argila, em escrita cuneiforme. Ok, pessoal? Aqui é letra B. Letra C. Que condições climáticas e geográficas do Egito Antigo impulsionaram as práticas de higiene e saúde? Essa é a letra C da quarta questão. Tá, como resposta a gente pode dizer assim, ó. Pelo clima ser quente e seco e o ambiente ser arenoso. Essas práticas de higiene eram muito voltadas também ao fato de lá era um local muito seco, muito quente. Tá? Então era um ambiente arenoso, muito seco, muito árido, muito quente. Então, por isso que eles praticavam determinadas ações de higiene. Letra D. Qual é a relação entre essas características do ambiente e as práticas de higiene desse povo? Pense assim, ó. Como o clima e o ambiente eram insalubres, eram secos, as práticas de higiene egípcias auxiliavam na manutenção da saúde, no cuidado com o corpo e do bem-estar da população, mesmo em condições de difícil sobrevivência. Então, mesmo que lá o ambiente seja seco e algumas famílias sejam pobres, né, diferente dos nobres que tinham condições de pagar e exigir, né, a produção de produtos de higiene melhores e mais caros, a população pobre ela também buscava manter a higiene, porque era um local muito seco, muito quente. Então eles buscavam, veja, de toda a forma aqui, ó, eles buscavam se manter. Então o que a gente pode dizer o seguinte, né? Como o clima e o ambiente eram insalubres, eram secos, as práticas de higiene especiais auxiliavam nos cuidados com o corpo e com a mente dos egípcios. Agora para a quinta questão. No Egito Antigo, existia uma prática de higiene que contrariava a desigualdade social, pois era adotada por ricos e pobres? Tinha alguma prática que era realizada por todos? A aplicação de óleo na pele para se proteger do sol, dos mosquitos e do vento. Isso era uma prática de todos. Então, a prática de usar óleos no corpo era algo realizado por todos, nobres e pobres. Letra B. Por que essa prática não se limitava apenas aos nobres e abastados? Ela quer saber por que essa prática de usar óleos no corpo não era restrita apenas às pessoas mais ricas. Porque se tratava de uma necessidade básica de saúde em um lugar de sol e ventos arenosos. Não importa se você era rico e pobre, ou pobre. Havia uma produção de óleo lá que permitia que todos pudessem usar, além de ser uma necessidade básica a todos. Então não tinha só esse negócio de só rico usava, o pobre também poderia ter esse acesso. Sexta questão. Entre todas as práticas de higiene citadas no texto, quais são similares e existentes atualmente no Ocidente? Tem alguma prática dessa que nos tempos modernos elas ainda são usadas? A gente pode pensar aqui, ó, os hábitos de banhar-se pelo menos uma vez ao dia e de usar sabão, bem como o de higienização dos dentes. A gente sabe, né, que como nós aqui que somos de Pernambuco, do Nordeste, que vivemos numa região mais seca, mais árida, um banho ele é muito frequente. Até na nossa sociedade ocidental, né, tomar banho é muito comum, muitos banhos durante o dia. Então, para a gente que é de regiões mais secas, então tomar muito banho é algo bastante comum e recorrente. Então, por exemplo, vários banhos ao dia, tratamento com os dentes, tá? Usar a pasta dental ou algum outro produto natural. Então, isso é muito comum daquele tempo e ainda persiste nos dias de hoje. Claro que a gente se cuida de formas diferentes, né? Nós temos o creme dental que é produzido de forma artificial. A gente não precisa estar pegando produtos naturais para utilizar. Tem essa opção, mas não é uma obrigação. Vamos aqui, para a gente estar terminando já, a gente vai para a sétima questão agora. Tá? Qual é o assunto tratado do texto? O texto fala sobre o quê? Sobre os hábitos de higiene de indianos, sumérios, de egípcios, do final do século XV. Ou seja, ele trata de práticas de higiene de determinadas sociedades na metade do século XV. No final do século XV. Oitava questão. O texto apresenta duas partes separadas por subtítulos. Tá? Nós temos aqui dois subtítulos. Se vocês voltarem às páginas 160 e 161, vocês vão ver lá. Os hindus religiosamente limpos e a higiene no berço da civilização. Nós temos aqui dois subtítulos separando cada parte do texto. Tá?
Aí a letra A da oitava questão quer saber, ó, quais são esses subtítulos? São esses dois que eu citei para vocês. Então, nós temos os hindus religiosamente limpos, é o primeiro subtítulo, e o segundo, a higiene no berço da civilização. Letra B. Releia o parágrafo que introduz a primeira parte do texto, o que é informado sobre os portugueses. O que é que eles falam sobre os portugueses? Então, é informado que eles se surpreenderam com os hábitos de higiene dos indianos. Tem isso logo no início. Tá? Eles se impressionaram com os hábitos de higiene de povos hindus, indianos. Letra C. Que informação sobre os conhecimentos de higiene dos indianos é apresentada no parágrafo que introduz a segunda parte do texto? Nós podemos dizer como resposta que o texto afirma que vários conhecimentos dos indianos provinham de civilizações anteriores, como a egípcia, a suméria e a babilônia. Então, a gente tem isso aqui como resposta, ok?